amados, quero deixar uma palavra para você que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Vai aí algo para as pessoas que ficam ministrando, pregando, falando que não existe anjos. Existem anjos no Velho Testamento, no começo, no meio e no fim. Existem anjos desde o tempo de Adão até os dias de hoje, até o tempo de Saulo, que virou Paulo, de Jesus. E existe anjo no livro de Apocalipse que ele fala dos anjos. Então, os anjos existem. São seres ministradores com poder, com autoridade para trabalhar em meu favor, em teu favor. Porque nós precisamos entender como invocá-los, como trazer eles para trabalhar, como trazer eles para o nosso lado. Os anjos bons, porque existem anjos caídos. Invocar o anjo bom. Aqui a palavra vai deixar para mim, para você, uma palavra bem chave. Está na Bíblia. Leia a Bíblia. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Esbirrerita, e Gibeão filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, Gibeão, varão valoroso, Gibeão. Mas Gibeão respondeu: ai, Senhor meu, Senhor é conosco, porque tudo isto me sobreveio. E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, olha bem, queridos, agora o Senhor nos amparou e nos deu as mãos dos medianitas. Então o anjo olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviarei eu? Queridos, olha, veja bem. Gibeão estava ali trabalhando. Os medianitas tinham tomado posse de Israel. Quando Deus marca dia, hora, tempo, Ele levanta pessoas, Ele levanta Gibeões, Ele levanta pessoas capacitadas para mudar a história de um local, de um bairro, de uma rua, de uma cidade, de um país. É assim, porque vem um anjo dessa qualidade, dessa patente e começa a trabalhar em favor daquela pessoa. A Bíblia vai dizer que esse anjo veio enviado por Deus, ficou nos carvalhais, olhando, observando Gibeão enquanto Gibeão trabalhava, olhando o que ele estava falando, olhando o que ele estava dizendo, olhando o que ele estava pedindo. De repente esse anjo vem, se apresenta diante de Gibeão e ele começa a falar para Gibeão tudo isso. E Gibeão começa a indagar ele: mas o Senhor não nos abandonou? Não, nos abandonei você. Nunca abandonei vocês. É por causa da serviço do povo que começou a fazer idolatria, a adorar outros deuses e não a mim, a não o Deus de Israel. Aqui quando está falando, querido, nós precisamos ter um discernimento do que está acontecendo aqui. Quando está falando o anjo do Senhor, está falando de Jesus. Exatamente, queridos. O anjo do Senhor. Quando vai falar de Gabriel? Quando vai falar de Rafael? Quando vai falar de Uriel? Quando vai falar de tal? Quando vai falar de tal? Está falando o nome do anjo, e aqui não está falando o anjo do Senhor. Veja bem, quem que é o anjo do Senhor? O próprio Jesus. Amém? Presta bem atenção. Vem e se manifesta e começa a operar na vida de Gibeão. Começa a autorizar. A Bíblia diz no livro de Efésios que Jesus, ele é acima de todos os principados e potestades. No livro de Hebreus, ele vai dizer versículo 7 em diante, ou versículo 1, 2, que ele está acima de todo principado e toda potestade. Jesus comanda tudo, ele comanda tudo. Então, querido, nós precisamos entender que existe anjo sim. Quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus aparecendo. Quando fala lá que jogaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, mas é a fisionomia de um Deus, lá não falou o nome do anjo, a fisionomia de um filho de um Deus, Jesus, o anjo do Senhor. Então a gente tem que distinguir que antes Jesus, ele só estava espiritualmente, ele não veio em carne e osso, quando pouparam ele, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Então Jesus veio, viveu 33 anos aqui na terra, o Senhor leva ele, leva ele ao céu, ele ascendeia, ele aparece para os discípulos 2 vezes, depois ele está lá sentado à destra do Pai. Mas ele fala: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Então, querido, toda vez que você lê aí na Bíblia, o anjo do Senhor está falando nada mais nada menos que o próprio Senhor Jesus. Amém? Pai amado e poderoso Deus, que o teu Espírito Santo entre no coração de pessoas, comece a trabalhar, comece a fecundar, e que o anjo do Senhor visite a mente
mente e os corações. E que eles saibam que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que precisam e necessitam. Aonde essa palavra chegar, aqui em Presidente Prudente, na região, no Brasil, nesses 234 pessoas que está escrito nesse canal. Pai, em nome de Jesus, que nós conseguimos dobrar esse ano ainda, Pai. Não sei como, não sei que, mas que o anjo do Senhor leve essa palavra do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil, e do norte, do sul, do leste, do oeste do mundo, da Alta Sorocabana, em onde essa palavra chegar aqui tem eficácia. E os gibeonitas e os gibeões vão se levantar para combater o bom combate, em nome de Jesus.